Olá, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre a relevância da Bíblia nas nossas vidas hoje. E hoje nós vamos falar então sobre redenção. Já falamos sobre criação, queda, hoje sobre redenção, e no próximo vídeo e o último da nossa série de estudos nós falaremos sobre consumação. Para que nós abordemos hoje sobre redenção, eu quero introduzir aqui a ideia do nosso estudo, pautando ou falando melhor sobre a noção de pecado. Quando nós pensamos em pecado, nós precisamos compreender que o pecado ele é uma condição e não simplesmente atos, não simplesmente ações. O pecado é uma condição que leva a ações pecaminosas, e essa é a noção de pecado que nós precisamos ter em mente. Então a Bíblia trata sim mentira, roubar, matar, adultério, coisas desse tipo como pecado. Mas notem, eles são frutos de uma condição pecaminosa. Então, o pecado em si, antes de ser ações, ele é uma condição de natureza, a qual faz parte de nós a partir então da queda. E percebam que esse estudo que nós estamos fazendo, ele precisa fazer parte do alicerce das nossas vidas, esses conceitos que nós estamos aprendendo. Você que tem acompanhado todos os estudos, isso precisa fazer parte da sua vida. Você precisa entender que isso faz parte da sua história, faz parte de quem você é, e não simplesmente está falando lá de pessoas do passado, não simplesmente está falando de incrédulos, mas está falando de quem eu e você somos. Isso precisa fazer parte do fundamento da nossa vida, fundamento de quem nós somos, tá? Então, isso é pecado. Pecado, antes de ser ações, pecado é uma condição de natureza que faz parte de nós desde a queda. E quando falamos de redenção, redenção está intimamente ligado com essa noção de pecado. Por isso que eu estou pautando aqui essa noção de pecado. E para a gente dar início então aqui melhor falando sobre redenção, gostaria de trazer o seguinte pensamento. Redenção é um termo do cristianismo em si, tá? Um termo bíblico, mas a noção de redenção, a ideia de redenção, ela está presente na sociedade como um todo. O homem como um todo, qualquer homem, tá? Estamos falando de qualquer homem mesmo incrédulos, eles têm uma noção, e eu diria até uma busca por redenção, por mais que não usem esse termo. Nós podemos ver isso na sociedade, quando nós ouvimos as pessoas falarem assim, o problema da sociedade e aí diz qual é o problema, é a corrupção da política, é a falta da educação, o problema da nossa sociedade é porque não se investe nisso, não se investe naquilo outro. O homem, ele tem essa ideia de que há um problema com ele, há um problema com a sociedade, e esse problema precisa de uma solução, e o homem está em busca dessa solução. Nós vemos isso claramente, por exemplo, dentro dos filmes que nós assistimos. Sempre há a proposta de que há um problema e esse problema precisa de uma solução, e na trama do filme, no roteiro do filme, o filme é sobre o caminho até chegar a essa solução, onde você tem um desfecho. Isso nos mostra e evidencia para nós que o homem está em busca de solucionar o seu problema. Ele sabe que tem um problema e ele está em busca da solução desse problema. Ou seja, exatamente o conceito que nós temos de redenção, aquilo que a Bíblia chama de redenção. O problema é que o homem sempre busca a solução para o seu problema em coisas vazias, em coisas que não trazem verdadeira solução, porque o único que pode dar uma solução é Deus. Então sempre que o homem tenta buscar soluções de outra forma, na política, no dinheiro, no reconhecimento humano, qualquer outra coisa, ele irá se frustrar. Ele irá se frustrar porque não há redenção nessas coisas. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse é Cristo Jesus. Então nós precisamos partir desse entendimento sobre redenção. O homem sabe que tem um problema, ele precisa de uma solução, ele sabe que precisa de uma solução, mas ele busca essa solução no lugar errado, em lugares vazios. E eu quero abrir em Efésios capítulo 1 para a gente pautar aqui melhor o conceito de redenção. Efésios 1, o versículo 7, que nos diz o seguinte, 6 e 7.
para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Paulo nos fala nesse texto sobre esses dois termos importantíssimos, redenção e remissão, os quais eles estão conectados de uma certa forma. Esses mesmos dois termos aparecem no texto de Colossenses 1. Você pode abrir comigo em Colossenses 1, versículo 13 e 14, onde Paulo diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esses dois textos linkados um ao outro, juntando esses dois textos, nós temos um bom material aqui, um bom referencial para nós entendermos sobre redenção e remissão. A verdade de que nós estávamos antes no império das trevas, mas nós somos libertos para o reino do Filho do amor. E essa obra de Deus através de Cristo Jesus é a obra da redenção. É a obra da redenção. E percebam que quando Paulo nos mostra essa verdade nesse texto nesses dois textos que nós acabamos de ver, Paulo fala aqui sobre o termo redenção, que significa a libertação por meio de um pagamento, e ele fala do termo remissão, que significa perdão. É a ideia de que Deus em Cristo, Ele nos libertou de uma escravidão ao império das trevas, de uma servidão no império das trevas, mas Ele não apenas nos compra como seus próprios escravos, Ele paga por essa dívida, ele risca esse escrito de dívida que era contra nós, e Ele também perdoa essa mesma dívida conosco. Agora nós somos livres em Cristo, temos liberdade em Cristo, e esse é o conceito então de redenção e remissão. É disso que nós estamos falando, é sobre isso que nós queremos estudar nesse momento, tá? E eu quero abrir com vocês agora em Romanos capítulo 8. É um texto que nós já usamos, falamos algumas coisas sobre ele, e eu quero até mesmo retomar isso e mostrar agora uma perspectiva da redenção sobre o mesmo assunto. Nós usamos Romanos 8 no outro estudo para falar que a criação ela foi quebrada pela queda, ela foi submetida ao cativeiro da corrupção, como Paulo fala nesse texto. Mas notem o seguinte: da mesma forma que a criação foi submetida ao cativeiro da corrupção, a criação também aguarda a manifestação dos filhos de Deus para ser redimida. E é isso que Paulo nos mostra nesse texto. Olhem só, a partir do versículo 19. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Tá aí o nosso termo redenção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, da mesma forma que o pecado ele atingiu toda a criação de Deus, a redenção ela faz o mesmo. A redenção ela faz o mesmo. E Deus está redimindo não apenas o homem, Deus está redimindo também toda a sua criação para o louvor da sua glória. E voltando a Colossenses 1, o texto que nós estávamos abordando lá, se nós dermos sequência à leitura do texto, nós vamos ver que Paulo evidencia isso também aqui no texto, quando ele diz o seguinte, a partir do verso 15 agora: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este quem? Cristo Jesus. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Deus, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Deus está reconciliando consigo, redimindo todas as coisas em Cristo Jesus, quer sobre os céus, quer sobre a terra. E essa obra de redenção, ela não é apenas sobre o homem, mas ela é sobre toda a criação de Deus, que um dia foi corrompida pelo pecado do homem. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então, propostas de redenção da criação, propostas de redenção da natureza,
elas não condizem com o que a Bíblia nos apresenta, porque quem redimirá a criação é Deus por meio da cruz de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 agora, notem que se você prestar atenção no que nós estamos abordando até agora sobre redenção, eu não estou aqui falando sobre libertação da condenação do pecado, do inferno, da morte eterna, coisas desse tipo. O meu objetivo é falar mais sobre a influência da redenção nas nossas vidas hoje como cristãos. E não simplesmente falar sobre o momento em que fomos salvos, temos a redenção em Cristo Jesus para a salvação das nossas almas, mas mostrar como que redenção está e precisa estar vivo nas nossas vidas hoje, como isso precisa direcionar como a gente vive, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos no mundo hoje, nesse dia, tá? Então o meu foco é mais prático para a vida cristã e não tanto falando de redenção no sentido de salvação da alma. Por isso eu quero usar Efésios 2 e percebam que Efésios 2 começa falando sobre redenção no sentido de salvação eterna mesmo, de vida eterna, né? No entanto, como Paulo termina o texto de Efésios 2 até o versículo 10, tem muito a nos ensinar. Vamos ler esse texto que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É bom que nós precisamos trazer aquela noção da queda, que nós aprendemos no nosso último estudo, e aplicar a esse texto ao que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre o fato de que, por causa da queda, por causa do pecado, nós fomos separados de Deus, nós passamos a ser filhos da desobediência, passamos a ser destinados à ira de Deus, e essa era a realidade de quem nós éramos sem Cristo Jesus, sem a redenção em Cristo Jesus. E algo que eu quero chamar a atenção é quando Paulo fala sobre nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E isso era quem nós somos. Nós éramos escravos de nós mesmos, escravos do pecado, escravos da nossa própria carne, da nossa própria natureza quebrada e caída. E Paulo continua o texto então dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo mostra como que, por meio do amor de Deus e da graça de Deus, nós fomos salvos mediante fé. E que isso não é dom, isso não é obra nossa, isso não vem por esforço nosso, e sim por dom gratuito de Deus. E ele pauta essa verdade maravilhosa para as nossas vidas. Mas Paulo ele continua no versículo 10 dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto nos fala sobre boas obras, e boas obras é um conceito, é uma expressão que muitas vezes nós, evangélicos, nós criamos uma certa aversão a isso, porque nós ouvimos tanto os católicos falarem disso, muitos de nós fomos católicos, e nós sabemos que boas obras não condiz com a salvação em Cristo, no sentido de que nós não seremos salvos pelas nossas boas obras. E é isso que Paulo mostrou nos versículos anteriores, que não de obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos por meio de obras, mas pela graça de Deus. Maravilhosa essa verdade, mas a aversão que nós criamos faz com que nós percamos de vista algo que é pertinente à santificação, algo que é pertinente à vida cristã. Paulo, nesse versículo 10, não está falando de incrédulos, ele está falando daqueles que são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Ele está falando de salvos, ele está falando da igreja. E aí ele diz que nós igreja, nós que já fomos salvos pela graça e fé em Cristo Jesus, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras.
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, isso mostra que o nosso proceder como cristãos, ele deve ser diferente, ele deve ser pautado nas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Um proceder digno do Evangelho, um proceder digno do nosso Deus, uma vida que busca viver uma vida que reflita o caráter e a imagem de Deus no nosso proceder, no nosso cotidiano. Coisa que nós só conseguimos também por meio da redenção. É simplesmente porque Deus nos redime em Cristo Jesus e nos perdoa dos nossos pecados e Ele está restaurando em nós aquilo que foi quebrado pelo pecado. E esse processo ele precisa acontecer nas nossas vidas de maneira a nos levar à prática das boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, certo? Então é por razão de sermos salvos pela graça de Cristo que isso deve nos estimular às boas obras, a uma vida de frutos que agradam ao Senhor. Isso aqui nos traz muitas vezes um dilema, o dilema da santificação, vamos chamar assim. Até que ponto a santificação ela é responsabilidade minha e até que ponto ela não é responsabilidade minha? Até que ponto é simplesmente Deus que faz essa obra e eu só vivo a minha vida e descanso nisso? Ou até que ponto eu preciso de alguma maneira atuar em busca dessa santificação? E a gente muitas vezes se perde nesse dilema da vida cristã. E eu queria trazer aqui uma abordagem em Filipenses. Quero que você abra agora em Filipenses capítulo 1. Eu quero ver com vocês 4 versículos aqui em Filipenses 1 que pode nos ajudar nesse dilema, tá? Nessa dúvida que muitas vezes nós temos. O primeiro é capítulo 1 de Filipenses, verso 6. Diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo nos mostra nesse versículo é que essa obra de santificação, ela foi começada ou iniciada por Deus e Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Então nós temos essa segurança que Deus começou a obra em nós de santificação e essa obra vai ser sim completa um dia. Ele vai terminar essa obra, Ele vai concluir essa obra. E aí nós temos consumação, que é o nosso próximo estudo. No entanto, eu quero chamar a sua atenção ainda para o capítulo 2 de Filipenses, agora o versículo 12 e 13. Paulo nos diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, então, Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar desse processo de santificação. E muitas vezes num versículo como esse é onde a gente pensa, não, então Deus faz tudo e eu simplesmente preciso viver a minha vida e deixar que Deus faça tudo e Ele vai me santificar e até o dia de Cristo Ele vai completar essa obra. Isso é verdade até certo ponto, porque o que o texto está nos falando é que Deus Ele opera em nós tanto o querer, essa santificação, de maneira que se Deus não operar esse desejo em nós por natureza pecaminosa, nós não iremos desejar isso, porque a nossa natureza ela é contra Deus. E por mais que nós somos redimidos em Cristo Jesus, essa natureza ainda faz parte de nós. Então ela quer cada vez mais, ela se opõe a Deus naturalmente. Se inclina contra Deus naturalmente. Então, o querer essa santificação precisa ser operado por Deus, porque senão nós não vamos querer isso. Senão nós não vamos querer ser santos. E esse desejo por santificação, Deus opera nos seus filhos. É o que Paulo está nos falando aqui. E também o realizar. Deus efetua em nós o realizar. É isso aqui que a gente precisa entender. O que Paulo está nos mostrando é que Deus ele está operando sim o realizar nas nossas vidas, mas o foco de Paulo está aqui no poder de realizar, na capacidade do realizar, de maneira que nós não teríamos condições de viver uma vida de santificação se não fosse pelo poder de Deus nas nossas vidas, sendo operado nas nossas vidas. De nós mesmos nós não conseguimos viver uma vida de santificação, e é isso que Paulo está evidenciando nesse texto. No entanto, isso não quer dizer que a gente simplesmente precisa ficar alheio, parado, esperando que Deus faça essa santificação nas nossas vidas. Por isso que no versículo 12, Paulo falou sobre desenvolvei
é um imperativo onde Paulo está falando, cristãos, filhos de Deus, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Deus vai efetuar tanto o querer como o poder realizar, como o poder a capacidade de você viver uma vida santa, mas que também nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu quero ainda, para finalizar esse ponto, abrir em 1 de Pedro, capítulo 1, onde Pedro nos diz o seguinte, 2 Pedro 1, verso 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Pedro está nos falando sobre santificação e olha como ele inicia o texto que nós acabamos de ler. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então tudo que nós precisamos para viver uma vida de santidade, Deus já tem operado e Deus já tem nos doado em Cristo Jesus. Eu gosto de usar um exemplo para a gente entender, que é o seguinte: imagine que você precisa fazer uma viagem longa, você vai fazer essa viagem de carro, e alguém chega para você e diz assim: está aqui o carro, a chave do carro está aqui, é um carro zero, você já está aí com um GPS, já até programei para o percurso que você vai ter que fazer, até vi quais são as melhores estradas para você tomar, está aí o dinheiro para você abastecer, o tanque também já está cheio, tem dinheiro suficiente para você fazer toda essa viagem, para pagar os pedágios que forem precisos, tem até um recurso aí caso dê algum problema no carro, fure um pneu, alguma coisa para você poder consertar e seguir a sua viagem. Tudo o que você precisa para fazer essa viagem está aí. Agora, você não vai chegar até esse destino sem dirigir. Você precisa dirigir, você precisa usar tudo isso que foi dado a você para que você chegue até o destino final. Nós temos, diferente desse exemplo, nós temos uma segurança. A segurança nós chegaremos no destino final um dia, porque é Deus quem vai completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Mas percebam, Deus está nos dando tudo o que conduz à vida e à piedade. Tudo nos foi trazido e doado em Cristo Jesus, mas nós precisamos dirigir esse carro. Nós precisamos dirigir esse carro e dia após dia, por meio lançando mão dessa capacitação, por meio da capacitação de Cristo, do poder de Cristo em nós precisamos dia após dia buscar desenvolver essa salvação para o louvor e glória do nosso Deus. E quero finalizar o nosso estudo hoje falando sobre redenção com um texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, onde nos diz o seguinte: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo está atuando nas nossas vidas para nos moldar à imagem de Cristo Jesus, para nos moldar ao caráter de Cristo Jesus e nos santificar, certo? Mas percebam que Paulo nos fala nesse texto sobre todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós precisamos dia após dia olhar para o Senhor. Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, vai falar sobre olhando firmemente para o autor consumador da fé, a fim de que nós, olhando firmemente para o autor consumador da fé, desenvolvamos a nossa salvação, e o Espírito Santo vai capacitando, vai nos dando vontade de fazer na busca dessa santificação, vai nos dando o poder de realizar, vai nos capacitando nessa caminhada a vivermos cada vez mais uma vida que agrada ao Senhor, vai nos moldando cada vez mais para que nós agrademos ao Senhor, e esse processo de santificação vai acontecendo. Então o ponto que eu queria trazer aqui é que nós entendamos essa dinâmica da santificação, onde Deus ele efetua em nós o querer e o poder realizar, onde Deus começou essa obra e Ele certamente irá completar um dia, mas que nesse período, nesse momento da história, nós precisamos também buscar a Deus, nós precisamos também, como eu falei no primeiro estudo, encher os nossos corações da palavra de Deus, a fim de que nós possamos cada vez mais, por meio do poder do Espírito em nós, por meio da redenção em Cristo Jesus, por meio da graça de Deus, por meio da capacitação que Ele nos dá, que nós possamos cada dia mais, pela palavra de Deus, sermos santificados
a sermos moldados à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, que nós dependamos a cada dia de Cristo Jesus, mas que nós também estejamos sempre empenhados em buscar encher as nossas vidas da palavra, viver uma vida de devoção ao Senhor com temor e tremor, como Paulo nos fala em Filipenses 2,12, que nós lemos, sempre nos empenhando, porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e nós temos a garantia de uma vida eterna. Mas essa redenção, ela não simplesmente opera na salvação eterna, mas essa redenção, ela opera hoje em quem nós somos, ela opera hoje, nos moldando dia após dia a imagem de Cristo Jesus, e nós precisamos entender que não devemos estar estagnados, mas como Paulo falou em Filipenses 3, que nós prossigamos para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Prossigamos para o alvo, buscando aquilo pelo qual nós também fomos alcançados por Cristo Jesus, ou seja, para que nós sejamos santificados, sejamos moldados ao seu próprio caráter, que nós sejamos ou vivamos uma vida digna do Evangelho. Evidentemente que vamos falhar muitas vezes, vamos pecar muitas vezes, vamos desagradar ao nosso Deus muitas vezes, mas que nós precisamos restaurar a busca pelo Senhor, nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e buscar mais uma vez desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que Deus nos ajude a viver esta vida, nos ajude a nos empenharmos nesse processo de santificação, lançando mão da capacitação do Espírito e da Palavra de Deus que nós temos por graça dele mesmo.